Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown, Pons, Tiger. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Olá, eu sou Janaína Spolidório e o podcast de hoje, ele é especial porque ele vai ser um pouquinho diferente. Antes de eu começar, eu queria lembrar que o podcast é como se fosse um programa de rádio, portanto, você não está me vendo e você não vai ver a surpresa que eu trouxe para você, mas você vai ouvi-la. O podcast de hoje, ele começa uma nova série de podcasts que nós vamos fazer às vezes, que ele une o literário ao pedagógico, por isso as histórias literárias. Como assim une o literário ao pedagógico? Olha só que legal. Como muitos professores trabalham histórias em sala de aula, e a literatura ela permeia desde a educação infantil até o ensino médio, tivemos a ideia de juntar habilidades com quem eu vou apresentar para vocês daqui a pouco e trazer para vocês uma mistura de livros literários com a prática de sala de aula, que você vai achar maravilhoso. Eu, para quem não sabe, fiz letras e eu tenho uma especialização em literatura inglesa norte-americana. E aqui comigo, para me ajudar no podcast, eu trouxe um acréscimo que fez letras e tem a especialização em literatura portuguesa. Então, uma não sabe o que a outra sabe. Então, é bem legal isso. E trouxe para vocês a Carol. Oi, tudo bem com vocês? Muito obrigada, eu adorei o convite, vai ser muito bom. Nós decidimos ler o mesmo livro, né? E a partir desse livro, a gente vai tratar um pouquinho do livro e da sala de aula. O primeiro livro fui eu que escolhi, o segundo a Carol vai escolher, ainda é surpresa para mim e para vocês. Mas o primeiro é Dom Casmurro. Ah, mas daí você fala, vou desligar aqui o podcast porque eu não gosto de literatura brasileira. Não faça isso. Não faça isso porque você vai se surpreender com o que eu vou falar de Dom Casmurro que nunca ninguém te contou. E você vai querer até ler ele de novo, ou se não ler, se você ainda não leu. Porque assim, ele é um livro de leitura difícil, mas depois que você entende ele, você percebe algumas coisas que estão ocultas e que você nunca tinha pensado na sua vida que seriam aplicadas na sua sala de aula. Tcharam! Então a gente vai começar falando de Balaio de Nomes. Origem, com Janaína Spolidório. Antes de falar do Balaio de Nomes, Carol, você queria falar um pouquinho da sua experiência, como que você leu, ou do Machado de Assis, Então, o que vamos você lá. acha? Porque Machado de Assis é o escritor de Dom Casmurro e ele é uma coisa, né? Ele não é uma pessoa, né, gente? Não dá pra entender o que passava na cabeça dele. A gente tava falando disso antes. Sim, com certeza. Tudo dele é ambíguo, né? Tudo dele tem dois lados, tudo que ele escreve no livro todo. Você tá o tempo inteiro se perguntando, mas isso aconteceu, não aconteceu, de onde veio isso? Você volta, peraí, eu não li isso em nenhum lugar, de onde ele tirou isso? E eu acho que essa é a mágica dele, né? Com certeza, ele não era muito são, não, porque não era. Dom Casmurro, ele escreveu depois de várias obras e ele consegue colocar quase todas as obras anteriores uma menção dentro do livro. Então, isso não é uma coisa normal. O tempo todo, não é. Você lê e fala, umas referências absurdas e em lugares que, se a gente vai escrever, não tem essa facilidade de encaixar. A gente até se pergunta, isso foi proposital, não foi proposital? Porque é um cara que não dá pra entender realmente. É a nossa impressão, pelo menos a minha, né, que ele realmente era proposital. Ele, embora seja do realismo, né, da época do realismo, eu não acho que ele tenha todas as características do realismo, mesmo porque ele tem uma influência forte de literatura dos Estados Unidos. Ele lia muita coisa dos Estados Unidos na época, que não era uma coisa normal para uma pessoa, porque veja, a educação era diferente. E assim, ele tem uma pegada totalmente diferente nos livros. Então, se você nunca leu Machado de Assis, eu recomendo até começar pelos contos. Comece pelos contos. Um bonitinho como apólogo, assim, é uma sugestão sim. fofa. É legal. É fácil de ler, acho que até mais fácil, uma linguagem mais fácil. Sim. E é fofinho, não é longo. Não, uma coisa curta. Dá pra ler pras crianças, porque é uma exatamente. historinha de agulha, linha, Sim. né? Coisinha assim de costura, é bem simpático. É legal.
E pra vocês também. E dá até legal. pra fazer um teatrinho com as crianças. Dá. Tem coisa pra desenrolar. Então a gente vai falar um pouquinho dos nomes dos personagens no Dom Casmurro, que é a primeira origem, a gente chamou de balaio de nomes. E como é importante saber o nome do nosso aluno. Quando o aluno chega na sala, ele traz com ele um nome. E esse nome, ele tem uma história, e essa história, ela foi construída também na pessoa que tem aquele nome. E o Dom Casmurro não é diferente. Ele começa o livro do título e do livro, são os 2 primeiros capítulos, porque ele quer explicar a origem. E olha que legal o nome do nosso podcast, Origem. E nesses primeiros capítulos, ele tem o cuidado de explicar quais são as origens desse livro e por que ele está fazendo. Embora você não consiga entender muito bem de começo, né, Carol? Sim, não, você fala, mas não faz o menor sentido. Cada capítulo é uma pessoa, se ele citou algo, como ele fala da ópera, lá em algum capítulo, ele vai fazer um capítulo só para isso. Ele é muito específico nisso. E aí É como se ele fosse, assim, juntar pedacinhos. remendar tudo, É um remendo total. Exatamente. E as personagens, elas são interessantes porque a gente tem a Capitu, que mesmo que você não tenha lido Machado de Assis alguma vez na sua vida, alguém mencionou a Capitu, que na verdade se chama Capitolina. Maria Capitolina. A Capitu é engraçado porque o nome dela quer dizer glorioso do Capitólio. E ele tem uma origem assim romana, diferente de alguns outros personagens que têm uma origem bíblica. São personagens da Bíblia, os outros, os nomes, né? Ou se não remetem a algo bíblico, porque a Bíblia é muito forte durante a leitura de Dom Casmurro. Ele fala a todo momento alguma passagem. Porque a mãe do Dom Casmurro, que na realidade se chamava Bento Santiago, ela era muito devota. E o Santiago, né, que é o personagem principal, na verdade ele é o Dom Casmurro, é aquele que suplanta, que vence. Quer dizer, ele tá contando a história, ele tá contando como ele venceu na vida. Faz muito sentido. Olha, aí a origem já de cara, dando pra gente dicas de como vai ser e do que é a história dele. O Ezequiel, que é o filho dos dois, da Capitolina e do Santiago, quer dizer força de Deus. Então ele já tá colocando ali toda a fé dele no filho por meio do nome. Que, aliás, força de Deus, e ele morre em Jerusalém. Que, né, assim, remete toda uma parte bíblica também, assim, tudo tem sentido. A Dona Glória, a mãe dele, é uma invocação de Nossa Senhora. E o José, né, que é o agregado da família, que vive ali ajudando, né, que o pai dele pegou, assim, no meio do nada e levou para casa. Que ele era médico. Se dizia médico, depois a gente sabe que não. E ele acabou ficando por ali, teve até parte nas coisas. O pai do Santiago morreu. E ele continuou lá, ficou como agregado. Ele chama de agregado mesmo. E daí quer dizer aquele que acrescenta. Então, José quer dizer aquele que acrescenta, tem todo sentido com os personagens. Daí tem outros personagens, né? Não sei se a Carol quer falar alguma coisa de eu até separei o significado dos nossos nomes. Janaína já tem um significado que é Iemanjá, é um dos nomes de Iemanjá. Sim. Mas também achei um significado legal que é protetora do lar. Protetora de tudo, que cuida do que tá ao redor. Achei interessante. Carolina, ele é derivado de Carla, que vem de Carlos. Falei, nossa, não faz muito sentido, né? Carolina de Carla quer dizer mulher doce, mulher do povo. Tem graça com o povo. E a gente tem o Pedro, aqui nos nossos bastidores também, que fica Pedro é pedra, de firme, de rocha, que também é bíblico. Me diz uma coisa, Jana, e Dom Casmurro? Vamos contar? Vamos. O Dom Casmurro, Dom, assim, na verdade, eu acho que ele quis fazer uma satirazinha, né? Claro que sim. É a cara dele, né? E o Casmurro é, assim, aquela pessoa que ela... Vamos dizer que ela não é, assim, muito simpática. Ela vive meio emburrada, né? Assim, nem todo mundo acha social. Então, são as casmurrices, cara, né? mais fechada. Você conta aquela coisa, ela não se anima tanto. Ela é mais casmurra. Isso, esse é o casmurro. Então, você deve ter alunos casmurros ou você deve ser casmurra. Provavelmente. E tá tudo bem. Tá tudo bem ser casmurro. A gente é casmurro. Todo mundo é casmurro um pouco, né? Sim, a gente tem os nossos momentos, né? E como você pode perceber... Os nomes, eles têm uma força muito grande. Tanto que o Machado de Assis teve a paciência, provavelmente, de escolher a dedo quais seriam os nomes dos personagens. E isso compõe, assim, um enredo muito mais complexo. Esses nomes, eles não são à toa, né? Eu até estava comentando aqui com a Carol que eu assisti no Netflix o Crônicas de Artidal, que é uma série coreana. Porque até eu não tinha muito mais o que assistir, porque eu já tinha assistido quase tudo, que eu assisto muita coisa. E daí, assim, o primeiro capítulo, ok. No segundo, eu já não conseguia desgrudar o olho da tela. E tinha uma questão nessa Crônica de Artidal, que era referente ao nome, que eu achei muito, assim, propícia. Porque o nome, ele
faz a pessoa ficar presa a ele. Então, ele invoca 5 qualidades. E quando você está na sala de aula, você está trabalhando com um aluno, e esse aluno, ele é uma pessoa. Ele não é uma quantidade na sua sala. E daí tem aquele professor que vai fazendo a chamada, né? 1, 2, 3, 4. Eu não sou o 25. Nem o 30, eu sou a Janaína. E eu ser a Janaína, eu tenho minhas qualidades e meus defeitos. Eu acho que isso deve ser aproveitado em sala de aula. Assim como Machado de Assis aproveitou as qualidades e defeitos dos personagens também no livro. E trazendo isso para a aprendizagem, Jana, já que a gente já quer fazer essa ligação, Sim. tem tudo a ver, o literário com o pedagógico. Como é que a gente faz? Porque a gente sabe que essa é uma realidade das nossas professoras e professores, que são salas cheias, né? Nós Sim, não temos com certeza. 5 crianças, você acabou de falar, número 25, né? Como é que a gente faz para a gente ter uma aprendizagem mais pessoal? Eu digo, não quantitativa. Você chega na sala e joga um conteúdo e não, mas você respeitar a Maria, o José, o Tiago, a Cláudia, você passar essa informação, você ensinar algo para essas crianças de forma mais pessoal, numa sala com 30, 40, 25, não sei. Essa é uma questão assim interessante, porque a primeira coisa que o professor precisa é mudar a mentalidade que lhe foi ensinado, provavelmente na faculdade, de que ele tem que chegar na frente da sala e ensinar. Porque esta é uma mentalidade de uma revolução industrial que não existe mais necessidade de ter nas nossas escolas, porque assim a gente queria uma educação em massa que a gente não quer mais. Cada pessoa é diferente, a gente precisa respeitar as diferenças das pessoas, entender essas diferenças e ver como ela pode contribuir para o resto da sala. Para fazer isso com 30 alunos ou mais, você monta pequenos grupos. E esses pequenos grupos, eles trabalham juntos. Quando você monta pequenos grupos, você faz o aluno trabalhar sozinho na aprendizagem dele e você só orienta. Então, o papel do professor é de intermediador. E quando você faz essa intermediação entre os alunos nos grupinhos, você começa a perceber a particularidade de cada pessoa. E daí você muda os grupinhos durante o ano conforme as características. Então, eu tive uma classe de 4º ano que eu tinha alunos que estavam desde o maternal juntos e não se conheciam, porque eles tinham feito panelinhas entre eles e um aluno, assim, não tinha convivência com o outro, eles só se conheciam de nome. E eles tinham perfis completamente diferentes. Então, eu tinha esse aluno X, em escola particular, isso, tá? Uhum. Que ele tinha, assim, um perfil muito fechado, ele se interessava muito por assuntos de guerra. Ele perguntava coisas de Primeira e Segunda Guerra Mundial, perguntava coisas militares, ele era muito centrado em nerd. Vamos dizer que era assim, bem nerd. E eu tinha esse outro aluno que ele tinha um potencial incrível e ele não era um aluno nerd, não tirava notas altas, mas ele tinha tudo a ver com esse menino nerd. Só que eles nunca tinham se cruzado em amizade. Fazendo os grupinhos na sala, eu percebi que eles tinham uma conexão de pensamento, não em relação aos assuntos que eles tinham, mas ao perfil de aprendizagem. E daí eu coloquei eles juntos, viraram melhores amigos. E assim, é uma coisa que você não percebe se você deixar o aluno completamente largado ali no meio dos 30. A gente sem vai você falar saber disso, né, um pouquinho mais pra frente, mas Sim. Como isso é importante, né? Totalmente. O professor ter essa visão da sala e individual do aluno mesmo. É óbvio que E conversar com eles. Sim, ouvir os seus alunos, ouvir o que eles têm para falar, ouvir o que eles querem. Eles têm muito, na verdade, em qualquer idade, porque eles têm eles não muito, estão né, a falar. rendendo, porque às vezes eles estão com algum problema e eles não Exatamente. têm um equilíbrio emocional para tratar com aquilo. É muito complicado e eu entendo isso, como a gente já esteve em sala de aula também. Então a gente Sim. sabe que não é fácil, mas a importância de você enxergar o seu aluno. É isso, acho que é enxergar o aluno mesmo. O que está por trás daquele nome? Sim, tem uma história ali atrás. Ele chegou ali de um jeito, ele carrega uma história com ele, e ele chegou naquele dia ali com mais coisas acontecendo dentro dele. Ouvi-lo é muito importante e vai te ajudar até durante o seu ano com a sala. Você ouvir e conhecer seus alunos facilita o seu trabalho, né? Nós tínhamos um aluno uma vez que ele era assim o terror. Então ele conversava na aula, sabe? E daí a gente foi descobrir que ele tocava violino em uma orquestra. Uau! Isso ele estava no 7º ano. Então, assim, é uma coisa que você nunca imagina daquele aluno. E como você pode aproveitar esse lado do menino dentro da sala de aula? O que está por trás dele?
Porque ele é uma pessoa, né, com seus gostos, com suas qualidades. Ele não tem só defeito, porque às vezes o professor vê o defeito, né? Ele não sabe. Mas ele não sabe por quê. O que tá faltando nele? O que não foi estimulado? Por que ele não gosta? Então, o que tem por trás daquela criança? E aí eu ia até te perguntar, mas você já até que deu pra gente uma dica aí de fazer as rodinhas e de intercalar esses alunos mesmo. Vai ter uma roda que vão ter 2, 3, 4 que falam melhor e um grupinho que tem um ali que fala bem. Vamos mexer nessa rodinha, eles vão se conhecer, vai ser bom pra eles. Porque tem alguma outra? nem todo mundo precisa ser igual. Você, Exatamente. às vezes, tem uma habilidade e o seu amigo tem outra. Sim. Então, vamos juntar essas habilidades. Até na faculdade é assim. Exatamente. E incentivar isso, porque eles vão levar isso pra fora da sala de aula, com certeza. Com certeza que eles levam. Então, assim, tudo a ver o Machado de Assis ter, né, já voltando ele ter tido essa ideia, né, de ter colocado ali personagens que tivessem uma história já por trás do nome para poder fazer o enredo dele, né? E aí por isso que faz sentido, depois quando você continuar lendo o livro, ele ter apresentado capítulo a capítulo, cada um, a história de cada um, onde eles começaram, por que fizeram. E aí você fala, eu lembro da história dele, ele nasceu assim, ele veio parar aqui assim. A origem dos nomes faz todo sentido. Você consegue ver no decorrer da vida do personagem no livro. É fácil de identificar. Origem, com Janaína Espolidório. Bom, como é um livro assim complexo, que a gente explicou, Machado de Assis não é uma coisa fácil de ler, vamos ser bem sinceras. Não, requer uma atenção aos detalhes. A Sim. graça do livro é essa. Não é são os nem a detalhes. história, né, Carol? Não. A graça do livro é o que você consegue encontrar ali. É como se você estivesse Exatamente. minerando. É um absurdo, é um absurdo. Alguém escrever assim é um absurdo. E daí o que a gente decidiu fazer, né? Além de falar dos nomes, nós vamos falar dos dois personagens principais, que é o Bento Santiago e da Capitu. E a gente vai começar com o caso da nossa querida Capitu e da sua relação com o Bento Santiago, porque assim, ela começa na infância ainda, que os dois eles tiveram uma infância juntos. O Bento, ele é prometido ao seminário pela mãe. Lembra que a gente falou no comecinho da mãe ser extremamente religiosa? Ela perdeu, no livro conta, não vou contar tudo pra vocês, Sim. mas ela perdeu alguns bebês e ela prometeu que se tivesse um filho, se vingasse Um filho homem. a gestação e fosse um filho homem, ele seria padre. E daí, claro, que vocês devem notar que ele não tinha a menor vocação para ser padre. Para começar, que ele era muito irônico com as coisas e, assim, essa ironia eu acho que não permitiria que ele fosse padre. Mas a gente vai deixar o Bento para depois. A Capitu, ela é um personagem interessante porque todos os críticos de Machado de Assis, todos os livros que você lê sobre Machado de Assis, você vai, alguma hora, se deparar com os olhos de Capitu. Sempre. Olhos de ressaca, Olhos de cigana. Porque durante o livro, os olhos dela são analisados de várias formas diferentes. E os olhos são uma coisa interessante, né? Porque o Bento, na verdade, ele não percebe esses olhos dela. Para ele, são olhos claros. Quando ele descreve ela, porque o único momento em que ele exatamente fala dos olhos dela é no comecinho, quando ele cita. Que ele fala que quando ela ele tem vai olhos descrever claros, ela, que ela tem trancinhas. o cabelo grosso, E olhos claros, como se não fosse nada. Exatamente. E daí, mais pra frente, você percebe o agregado dele, o José, falando que não gosta muito daquela moça porque ela tem uns olhos de ressaca, né? E esses olhos de ressaca, o que acontece? É como se ela tivesse nos olhos o mar e o mar tivesse de ressaca e essa ressaca puxasse você para ela. Então, ele já tá dando uma dica ali que é como se ele tivesse sido hipnotizado por ela. E daí, várias pessoas falam disso e dos olhos de cigana, que também são citados, né? Olhos de cigana, tipo assim, traiçoeira, né? Cobra. Já li várias coisas, na verdade, né, sobre isso. É olho de quem não é honesta, não é gente boa, não é... E essa moça, ela tem uma fixação pelo Bento. É uma loucura. E o tempo todo ela tá atrás dele. O livro todo ela está sempre perto, sempre Sim, próximo. ele assim, até um pouco ingênuo. Diz ele, né? Porque assim, na verdade, a gente nem pode confiar muito, porque o livro é escrito por ele. Exato. Então, o Machado de Assis, ele finge ser o Bento Santiago e escreve o livro. Então, tudo que tá escrito ali é ele que tá contando. Então, a gente não sabe se é verdade. Mas a intenção é dizer que os olhos de Capitu,
eles são hipnóticos. E que, na verdade, ele não tem culpa de nada. Tudo que aconteceu na história é culpa dela. Então, essa manipulação, ela é uma coisa interessante na nossa vida. Porque as pessoas também manipulam a gente, né, Carol? Sim, muito. E olhando também. E até assim, hoje a gente tem as redes sociais, além do olhar, às vezes você acha que uma pessoa é uma coisa, você vai olhar na rede social e ela tá postando umas coisas que você não crê. Você olha assim e fala, oi, isso é dessa pessoa? Então você não crê assim que aquela pessoa é daquele jeito. Então às vezes você olha pra pessoa, a Capitu tão angelical, boazinha, menina. morreu sendo a cigana má, né? Exatamente. É o que você falou, né? E é o que muita gente defende. Tem uma pergunta, se alguém ouviu falar de Capitu, já ouviu, que é o traiu ou não traiu? Sim. No meio da história tem essa... Termina o livro com essa dúvida, por vários motivos, né? Ele acredita que ela tenha traído ele com o melhor amigo. Mas eu, Carol, que li o livro mais de uma vez, não consigo enxergar dessa forma. Até porque, primeiro que eu não vi nenhuma... Eu, Janaína Spolidório, acho que foi mais uma manipulação do narrador. Tive essa sensação. Eu acho que ele era tão louco, manipulador, acho que é essa a palavra, ele conseguiu deixar essa dúvida. Tem muitos estudos e blogs e vários... No próprio filme que fizeram uma releitura, também ela dá a entender no livro, no filme, o tempo todo, que sim, ela traiu. Mas eu não acredito que ela tenha feito isso. E assim, cada hora do livro também a Capitu, ela aparece de um jeito. Então, quando ela é criança, ela é muito legal, um anjo de gente. Daí, na adolescência, ela começa a se transformar. Tem uma transformação, assim, que começa a hipnotizar ele já não quer ser mais seminarista. O corpo muda, o jeito dela, né? Ela começa a falar ela mais, começa, assim, a se insinuar pra ele. Daí tem a questão do primeiro beijo entre eles. Assim, uma coisa que ele não esperava, né? Mas também não conseguia parar de pensar. E daí, às vezes dá até a impressão que ela manipulava ele pra casar com ela. Algumas vezes era tão dá essa... que é possível. Mas é complicado a gente dizer. A gente nunca vai saber. Eu acho até que ele fez de propósito, o autor, pra gente ficar até hoje, tipo, 100 anos depois, falando sobre essa manipulação, né, que acontece com a Capitu, né? E a Capitu, ela é uma figura, assim, muito emblemática, ela tem um poder muito grande no livro. Muito grande, ela cuida da mãe dele, dá opiniões na vida dele que mudam a vida dele completamente. Então, assim, é uma coisa, assim, uma carga muito poderosa. É engraçado que, pra época, a gente tá falando de 1899, acho que é isso? Isso, foi. O livro, né? Em seguida foi publicado em 1900 uma versão final, né? Isso aí. Quando a gente lê as características e como foi e quem ela foi, ela era muito à frente do tempo dela. Completamente. Ela era, assim, uma mulher bem empoderada, né? Exatamente. E talvez fosse esse também o incômodo do autor. Ela não era uma mulher dependente, ela não era aquela esposa padrão da época. Ela era diferente, ela tinha uma opinião, se ela não gostava, ela não gostava. Ela era diferente. Talvez seja essa diferença. A diferença não, mas o que chama atenção na Capitu. E ela, assim, embora ela não tivesse frequentado muito a escola, ela era, assim, bem inteligente. Ela fazia algumas coisas que nem ele próprio conseguia fazer. Agora, como que isso encaixa na vida pedagógica? Eu ia até te perguntar, como é que a gente faz, assim... A gente tá falando de um autor que tinha uma opinião bem formada sobre assuntos. E nós somos assim, né? Nós, pelo menos, deveríamos ter posicionamentos e opiniões acerca das coisas. Como é que a gente faz, Jana, pra dentro de sala de aula, a gente não levar essa nossa postura, esse nosso pensamento? Como é que a gente se torna mais neutro e faz da sala uma sala pensante? Como é que a gente provoca isso no aluno, ao invés de impor o que a gente acha, o que a gente acredita? Exatamente, deixando o aluno falar. Então, quando o aluno vem com uma pergunta para você responde com outra pergunta. Você faz ele pensar. Então, a coisa mais banal, assim, quando eu dava aula, às vezes o aluno, ele tava lá sem fazer nada, eu já tinha passado uma parte de lousa e ele não tinha nem começado o tal do cabeçalho. Daí ele virava para mim e perguntava assim, Pro, é pra eu copiar isso no caderno? Eu virava para ele com a mesma cara que ele fez para mim e falava assim, você iria escrever isso na lousa se não fosse pro seu aluno copiar no caderno? Daí ele dava uma risadinha e começava a copiar. Nós queremos formar uma criança que lê e interprete o mundo. Desta forma, nós não podemos nos impor para essa criança. Nós temos que fazer ela pensar sobre como o mundo funciona. Então, logicamente, ela vive em uma sociedade e essa sociedade tem regras. Para ela pensar nessas regras, ela precisa pensar o que é mais justo naquele caso e por quê. Então, mais banal que seja a pergunta da criança, você responde com outra pergunta.
E é bem interessante. Uma outra forma de você criar esse ser pensante e não manipular, porque assim, uma questão que a gente tem na sala de aula hoje é a indisciplina. Porque a escola mudou muito e vai mudar cada vez mais. E o professor não entende isso, ele acha que é aquela coisa idílica de quando ele estudava e ficava sentado na carteira. Não vai acontecer. Sinto lhe informar que não vai ocorrer isso com o seu aluno e você. E se acontecer isso, eu te garanto que seu aluno não vai estar presente de corpo e alma na sua sala. Ele provavelmente vai estar só de corpo. Porque o que acontece? O aluno, ele precisa ter uma certa movimentação. E essa movimentação, o professor, ele tem que ter um plano ali que permita uma movimentação, não ficar pulando na sala, mas que ele tenha assim um movimento que permita o córtex dele funcionar, porque senão não vai ativar nada ali. E tem várias formas de fazer isso. Quando você deixa a sala indisciplinada, é porque você não está fazendo eles refletirem. Então, uma dica que eu dou, inclusive no meu livro Aula Os Segredos, que eu usei 2 vezes na minha vida e que deram muito certo com esse tipo de aluno, é fazer um painel de bolsos, são 3 bolsos simples na sala. E daí eu tinha o problema assim, ai professora, o Huguinho pegou a minha borracha. Professora, não sei quem puxou meu cabelo. Professora, a Maria deu resposta para o João. E aquilo não faz parte da minha aula. E você está vendo nitidamente que aquele aluno ele não está interessado no conteúdo porque não está se conectando com ele. Daí você faz o quê? Você fala, eu vou ouvir todas essas reclamações, mas a gente vai fazer diferente. Se você tiver uma reclamação, você anota no papel. E daí você coloca lá no bolsinho de não curtir, que é uma coisa que você tem a reclamar na sala de aula. Daí você gostou muito de uma coisa que aconteceu na aula. Você vai e anota aquilo lá. E se você tiver uma ideia para melhorar a nossa aula, você põe no bolsinho do já sei. Daí, na sua primeira semana, que você vai dar uma semana para o aluno fazer aquilo, e no primeiro dia você vai ficar louca, porque eles vão pegar 20 papéis cada um e vão colocar tudo no não curtir, porque a mente deles está voltada para a indisciplina. E daí aquele bolso, ele vai até descolar da parede, porque aquele bolso, ele é o bolso assim mole, ele é assim, eles adoram aquele bolso. Dá pra usar em casa Virou também, altar gente. Gostei deles. desse bolso. Vou adotar. E daí, depois de uma semana, você lê, você deixa bem claro algumas regras, por exemplo, palavrão eu não vou ler, pergunta e sugestão repetida eu não vou ler, coisas assim. E não tem o nome da pessoa, porque a gente não quer saber quem é, a gente quer resolver aquele problema. Daí você pega o papelzinho do bolso e você lê. Ah, o José pegou a minha borracha sem pedir. Daí você vira pro José e fala, José, por que você pega as borrachas dos seus colegas sem pedir? Daí ele vai explicar que, é que ele estava concentrado na lição e ele nem percebeu, mas na próxima vez ele vai pedir. Assim, por que a gente precisa pedir antes? Então, daí você já traz a temática. Ah, porque o Bentinho, vamos pôr o Bentinho aqui no meio. O Bentinho, ele xingou a menina no recreio. Por que você xingou a menina, né? Porque daí já começou um balacobaco ali da coisa, né? Ah, porque ela estava fazendo não sei o quê. E você conversou com ela antes, que você não estava gostando dela te provocar? Ah, não falei. Então, o que a gente precisa fazer? Então, precisa conversar. E daí, depois de umas 2 semanas, porque eles vão estar empolgados naquilo, eles vão ver que aquilo tudo é repetido. Nossa, professora, de novo falaram que pegou a borracha? De novo falaram que xingou? Eles ficam cansados daquilo. Porque você também já tá de saco cheio do aluno falar aquilo. Você não aguenta mais aquela classe indisciplinada falando a mesma coisa, cada um por vez. E eles vão perceber que aquilo não tem importância nenhuma. Eles vão começar a perceber da sala. Até que chega um ponto que começa a ter o seu primeiro... Daí você vê o aluno indo até os bolsinhos e coloca um curtir. Você fala, nossa, eles perceberam que tem algo além do não curtir. Adorei. E daí ele começa a falar, eu gostei que a Josélia deu a vez pro Manuel falar, porque o Manuel nunca fala nada e eu vi que ela percebeu que ele precisava falar daquele assunto. Ah, legal, a gente precisa dar a vez pro aluno, pro amigo, né, pra falar. E daí assim vai indo. E daí você vai construindo a falta de manipulação. Porque o que acontece? O aluno, ele também quer manipular o professor. Então, ele quer atenção. Então, ele vai e reclama do amigo dele, porque é o que tá mais próximo dele. E daí você para a manipulação do professor e do aluno. Porque você cria um intermediário entre eles, que é esse painel de bolsinhos. Mas tem um monte de outras estratégias que dá pra você fazer, né? Essa é a minha favorita, né? Quando a classe é muito... Façam as estratégias dos bolsinhos e postem e marquem a Jana, pra gente ver se vocês estão fazendo mesmo, porque eu vou fazer aqui em casa, Jana. Eu achei sensacional. E o já sei é bem legal também, porque daí eles já vão pra fora da sala. A gente não vai só trabalhar essa indisciplina. Não. As coisas boas também Eles começam a ter precisam ser ideias valorizadas. fora. Então, por exemplo, professora, eu notei que quando a gente vai pra quadra, tem um corredor que não é coberto e a gente pega a chuva. Então, a gente não pode pedir pro diretor cobrir. Então, é bem interessante. O aluno pensante. Ele tá pensando fora. Sim, com Isso certeza. é muito legal. Origem, com Janaína Espolidório.
Bom, o Bento Santiago, ele é um caso interessante, porque como a gente comentou antes, né, Carol? Ele iria ser padre Prometido, nasceu para ir para o seminário. por, assim, decreto da Dona Glória. Mas o que acontece? Vamos pensar que o padre, ele tem um limite, assim, de Alcance alcance. de pessoas. E assim, de certa forma, o Bentinho, ele gosta de alcançar as pessoas, tanto que ele escreveu esse livro para alcançar os leitores também. E no final, ele acaba sendo advogado. Então, por que ele jamais poderia ser padre? Porque o padre, ele tem esse alcance um pouco reduzido do rebanho dele, digamos assim. E o advogado, ele tem um alcance maior, porque mesmo que ele faça direito em determinado país, ele pode fazer uma especialização de direito em outro país e também reger as leis ali. Então, assim, ele é o dono da palavra. Então, ele conta, você faz. E a Capitu, ela tinha também, né, uma vontadezinha que ele fosse advogado. Você acha que essa mudança pode ter sido pela Capitu? Eu acho que em parte, mas de qualquer jeito ele iria querer ser advogado. Eu acho que até o contrário, ele usou a Capitu para Como poder se desculpa. tornar uma outra coisa que não fosse seminarista. Precisava de uma certeza de Ela que tinha não um- era ele tinha um aquilo. apego ali, né? E isso acontece ali durante a adolescência dele. E se você já leu Dom Casmurro ou vai ler, a gente pede para prestar muita atenção nos 4 quadros que aparecem no começo do livro. Porque ali, esses quadros, eles aparecem, ele repete o nome dos quadros durante o livro e parece uma coisa casual, mas não é. Ali a gente tem 3 imperadores romanos, muito famosos, e um aliado de Roma que não é romano. E o interessante é que o primeiro é Júlio César, que fala sobre a infância do Bento. Então é assim, ele constrói, ele tem conquistas ali na infância. Depois a gente tem o Augusto, que fala sobre a adolescência, né, quando ele faz a mudança. O Augusto, ele faz várias mudanças em Roma. Não tanto conquistas, mas mudanças. E depois a gente tem Nero, que faz o abuso do poder, que é o que acontece com o Bentinho. Que daí a terceira parte é esse abuso. Fica mais evidente, na verdade, quando a gente faz essa comparação com o Nero. Sim. É a muito- loucura que a gente falou no começo, né? Que esse cara, Ah, ele não era meu ação. Deus do céu, não era ação. Ele realmente tinha uma certa loucura e Nero também. E daí o quarto quadro que eu falo, ele é o mais interessante porque é uma Massimissa. Eu nunca lembro o nome desse cara, gente. Mas assim, a gente não estuda ele. E ele era um aliado de Roma, ele traiu o próprio povo. Ele era tipo um rebelde do povo dele para se aliar a Roma. E o interessante é que se você ler a história desse Massimissa, é exatamente o livro do Dom Casmurro contado de outro jeito em outra época. Então ele tem a moça lá, Sofonisba, que é a Capitu dele, e ele ia ser uma coisa e ele vira outra com um iminente casamento com a Sofonisba, e na verdade ele mata a personagem lá, só que a história é real, né? E no livro o que acontece? A Capitu, ela também morre, né? Assim, na verdade, ela morre na Suíça, né? Que ela tinha também meio adoração pela Europa, né? Que tudo que falava era Europa. E assim, ele galga, né, assim, a vida com ela, sempre se apoiando nela. Eu acho que ele usava ela, assim, até de aliada para poder falar, eu não posso ser por causa dela. Mas no final, eu acredito que tenha sido ele o ponto principal de tudo. Assim como o Bento tinha essa propensão a alcançar mais pessoas, nós professores. Embora muitos não percebam, temos um alcance imenso. E eu acho que a gente precisa começar a perceber esse tipo de coisa, né, Carol? Sim, e a gente fala de alcance e não tem como falar do alcance do professor sem falar da responsabilidade que é ser professor, né? Muita. Não é só entrar numa sala de aula, como a gente falou no começo, que na faculdade a gente é um pouco aprendido dessa forma, que você entra e apresenta conteúdo. Sim. É muito mais do que isso, né? A gente tem uma responsabilidade, primeiro que pela formação da pessoa. Mesmo os professores do médio. Mesmo o médio. Porque o médio é um pouco desencanado, né? E em todas as fases, a gente tem a nossa responsabilidade como professor. No começo, a criança ela tá aprendendo a pensar, aprendendo a quem é ela no mundo. Na adolescência, eles acabaram a parte da escola, eles estão deixando de ser criança. E eles têm que reaprender quem eles são. Eles têm que reaprender, porque eles... E a verdade é que hoje em dia, se chega à adolescência, você é um acúmulo de coisas, né? Um acúmulo de professores, um acúmulo do que vem de casa. Eu acho que esse é o problema deles. E eles deles. não precisam que o professor chegue e vomite a matéria. Não, eles precisam ser escutados também. Sim, com certeza. Assim como os pequenos, a gente acabou de falar, acho que adolescente, nesse momento da vida deles, porque quando você é criança, você tem pra onde correr, de certa forma.
e você vai crescer, né? Tem essa coisa você tá crescendo. Você tá sendo você cuidado, tá né? aprendendo. O adolescente não. Ele vai passar dali pra ser adulto. E a responsabilidade do que ele vai fazer dali pra frente é dele. E ele não foi ensinado assim. E acho que a gente tem essa responsabilidade gigante em sala de aula, desde o começo. Se a gente tem essa percepção de qualquer aluno que a gente tenha, do menor ao maior, a gente vai ser importante, a gente vai marcar a vida deles de alguma forma. A gente vai ouvir, a gente vai fazê-los pensar. Você acha que a gente tem isso, Jana? Você acha que as pessoas têm essa noção de Eu acho que em responsabilidade? parte porque, assim, infelizmente, a profissão de professor, ela tem também, como toda profissão, os profissionais bons e os ruins. E os profissionais bons, eles convivem muito com os ruins. E isso é uma coisa muito horrível, porque tem aquele professor que ele virou professor porque ele ia trabalhar meio período, ter 2 férias por ano, e é isso. Então, se você foca em trabalhar meio período, ter 2 férias por ano e talvez uma licença-prêmio, se você trabalhar na prefeitura, que eu tirei uma vez na vida e nunca mais, porque depois eu quase fiquei louca com a minha classe, você é uma pessoa sem responsabilidade. Não que você seja um professor sem responsabilidade, você é uma pessoa sem responsabilidade. Então, você vai ser assim sendo professor, sendo administrador, sendo economista, você vai continuar sendo uma pessoa sem responsabilidade. Só que a área da educação, ela não tem espaço para esse tipo de pessoa, porque esse tipo de pessoa denigre a classe. Então é aquela pessoa antiética que pega uma coisa de uma pessoa e dá para outra. É aquela pessoa que olha a coisa do colega, faz ela e distribui para a escola inteira falando que é dela e não teve trabalho nenhum. É o chupim do trabalho, sabe? O trabalho que você faz na faculdade e você faz inteiro e o chupim, ele pega o seu trabalho e coloca o nome dele lá e todo mundo acha que ele fez junto. Então é esse daí. Infelizmente, esse ser não deveria estar no universo escolar. Mas ele está. Então, o que a gente faz? Cada vez mais a gente tem que ficar pedindo coisas para o professor. E daí sobrecarrega os professores bons. Porque assim, a gente percebe que aquele professor não tem o perfil, que ele está ali por estar ali e que o aluno dele só tem que saber aquela matéria e pronto. Ele não tem que formar uma pessoa. E daí você começa a sobrecarregar todos os professores, porque você começa a precisar exigir, como gestor, documentos para todo mundo para aquele ser ver se ele trabalha. E a Carol tá aqui rindo, mas é verdade. É, o coitado que trabalha, que nem um camelo, porque todos trabalhamos que nem camelo. Gente, eu trabalho das 8 da manhã às 22 horas, todos os dias, inclusive de sábado e domingo. Não é porque eu trabalho em home office, né, faço material, que eu não trabalho. Eu trabalho, assim, muito mais do que se eu estivesse na escola. Mais. Na escola você entra, faz o seu ali no seu horário, e depois disso você vai embora. Só e se levar correção. Só se levar. Então você, lógico. Daí o professor reclama, né? Eu tenho correção. Mas, gente, todo mundo tem um trabalho extra no seu trabalho. Impossível não ter, né? E também tem gasto. O dentista não tem que montar o consultório. Então, ele tem gasto também. Porque eu ganho pouco e tenho que comprar não sei o quê, porque na minha escola não tem. Gente, toda profissão tem que comprar não sei o quê, porque lá no escritório não tem. Ou porque no hospital não tem. Eu tenho que comprar meu estetoscópio, porque eu não vou achar no hospital. Mas você não acha que quando a gente entende a responsabilidade do nosso trabalho e a forma com que a gente faz ele, a gente entende esse gasto, e ponho aspas aí. A qualidade. É necessário? Com certeza. Para a qualidade, para a entrega, para ser então, algo você real. não se importa de gastar em algo que vai contribuir para que sua profissão seja reconhecida. Ninguém tá falando para você comprar material para sua sala inteira ou qualquer coisa. Nossa, nesse quantas sentido. vezes eu comprei caderno de lote no Calunga e deixei no armário. Nunca reclamei. Tem professor que tem material extra, porque vai ter aluno que não vai ter, enfim. Nós sabemos. Eu quero aproveitar para perguntar, por que você escolheu a profissão, Jana? Então, isso é uma coisa interessante, porque eu não escolhi. Primeiro, eu queria ser secretária. Na verdade, primeiro eu queria ser neurologista, quando eu era pequena. Daí não ia rolar, porque assim, a condição financeira minha em casa não rolava. Eu ser médica, entendeu? Quem sabe eu desse uma boa médica, né? Mas não rolava. Pra eu poder ficar fora, não dava pra cobrir gastos, entendeu? E, assim, muitas pessoas me veem hoje e acham que, ela tem todo, né, um tracejo. Mas, gente, não foi fácil chegar aqui. Não foi. Todos percorremos um caminho. Fiz secretariado, né, contabilidade. Mas, assim, enquanto eu fiz também magistério, porque eu dava aula de inglês. Então, eu queria, assim, me aperfeiçoar, porque eu gostava de dar aula de inglês. Muito. E daí, da aula de inglês, começaram a me pedir porque eu não tinha faculdade de letras. E daí eu fui fazer faculdade de letras, não porque eu queria, mas porque a escola pediu. E daí, cada vez mais, eu fui vendo que, assim, a sala de aula me dava prazer. Então, eu acho que a sala de aula me escolheu. Mas me dava prazer, assim, não aquele trabalho da professora,
assim, eu não tenho o perfil professora. Eu tenho o perfil estou explicando e você está entendendo. Então, eu tinha esse perfil de explicar e o aluno entender. Isso me fascinava. Porque, às vezes, o aluno, você fala, e ele não entende. Mas daí você explica de um outro jeito e ele entende na hora. Então, isso, assim, parecia, assim, várias luzinhas piscando pra mim. Na frente do aluno. Porque É o que dá sentido, né? Isso. O ser professor me escolheu, na verdade. Porque, como você percebe, eu sou meio multiuso. Então, multitarefa, multitudo. Tanto que eu tenho mais de uma formação, não é só em educação. E daí, eu não consigo me decidir o que eu gosto mais, também. Mas a aprendizagem do aluno, eu acho que é o que mais importa. E é o que mais vai formar ele pra frente. Tanto que eu acho aluno hoje na rua e eles falam que... Teve uma mãe que falou que assim, nossa, a professora da época de inglês ainda. Você não tem noção, ele teve várias professoras de inglês, mas ele não conheceu uma professora que fosse a fundo assim, que nem você ia. Porque eu trazia literatura inglesa pra sala de aula, sabe? Coisa que nem todo professor de inglês faz. Ele chega, dá o livro e pronto. Então eu fazia ler o livro, eu explicava o que o livro queria dizer, o que dizia na vida dele, igual a gente tá fazendo aqui nesse podcast. Origem, com Janaína Spolidório. A gente tem um último... Que a gente vai ser breve, tópico. a gente promete. A gente promete. Que é sobre os vermes, que são... Na verdade, tem um capítulo sobre vermes, né, no livro. E ele fala sobre os... Dizem as más línguas, né, os estudiosos de John Gladson, né, esses que estudam Machado de Assis, que os vermes são os críticos literários. Mas a Carol achou uma outra explicação também. Tem muitas coisas na internet falando a respeito. Como a gente falou no começo, e sempre, Machado de Assis é ambíguo. Esse livro é muito. E ele dizia que, quando ele fala dos vermes, ele fala do processo verme. No trecho do livro, ele fala sobre... Ele pergunta para os vermes, ele fala com os vermes. Do livro velho, do empoeirado. E aí, nessa explicação, ele dizia que, na verdade, ele não estava falando de ninguém. Não eram de críticos, não era de nada nesse sentido. Mas era um clamor para que aquelas escrituras... desse para ele as respostas. Aquilo que eles comeram era ruim, o que tinha escrito ali, por isso que os vermes comeram. E aquilo como eles fazem na natureza, que devolve para a natureza e traz uma nova vida, ressignifica aquilo. O que eles tinham para falar para ele? Me contem, vermes, me falem o que vocês têm para me dizer. É diferente? É outra história? Vocês querem recontar essa história que tá aqui, o que vocês comeram? Achei interessante. Achei que também é uma linha que dá para se pensar assim. Mesmo porque durante o livro ele cita várias obras dele, né, também. Então pode ser que os vermes estejam vomitando de volta os livros que ele mesmo escreveu, né? Então a gente não tem como saber, né? Só perguntando pro verme que comeu ele. Só perguntando pro verme. Mas a gente também tem os vermes da pedagogia, por isso que a gente pôs esse tema que até a gente já falou um pouquinho sobre eles, né, no anterior. Quais são os nossos principais vermes aí pra gente terminar? A falta de responsabilidade é um verme, o descompromisso é outro verme e os professores que são fechados para novas práticas também são vermes, porque assim, você precisa sempre abrir a escola, ela precisa estar sempre aberta para a vida e nem sempre ela está. Lógico que tem muitos outros vermes, né? A gente tem um caminho longo aí, a gente nem vai estar viva se algum dia acontecer da escola ser ótima no Brasil. E provavelmente quem ouvir a gente vai pensar em outros vermes. Com certeza. No fim das contas, a gente tá. Seu verme pode ser seu amigo de classe, porque a gente sabe que nem sempre o amigo de classe é simpático, né? Assim, ele é só simpático de um lado, ele é a Capitu, né? Te hipnotiza e depois ele te trai, né? Segundo o Bentinho. Mas os vermes estão em todos os lugares. Assim, tem as pessoas que criticam a educação, mas também não fazem nada por ela. Tem pessoas que veem vídeos educacionais, não curtem, eles descurtem, mas também não fazem nada pela educação. Tem a pessoa que critica e não pontua porque criticou, não sabe nem por que tá criticando. Então, assim, é bem complicado os vermes no Brasil. Eles são, assim, bem... Não sejamos vermes, então, né? Já tem muito por aí. Tem muito por aí. A gente precisa mostrar que nós somos professores capazes e que a educação depende de nós, que somos responsáveis. A Graça da Traça. Dom Casmurro foi publicado em 1899 pela livraria Garnier. A Graça da Traça. No capítulo Tal, que vocês vão ler lá no livro, o autor menciona quadros e estão em ordens diferentes em outra menção. Relatam fases da vida dele. A Graça da Traça. O jogo narrativo de Dom Casmurro é intenso. Ele faz menção a outros contos escritos por Machado de Assis e traz personagens desses contos também mencionados na obra. A leitura de tais contos e da Bíblia, também amplamente mencionada por Machado, ajudam na compreensão do livro.
Empório Expolidório. Se você procura atividades sobre Machado de Assis, no site da loja, no www.janaínaexpolidório.com.br, você encontra o conto Um Apólogo, dividido em partes e com atividades para cada parte do conto. Eu amei. Eu também. Vamos agora. A próxima é uma surpresa, né? O próximo literário. Vamos ver o que vai vir por aí. Espero que vocês tenham gostado dessa mescla do literário com o pedagógico. Tem muitos professores que fizeram pedagogia que gostariam de fazer letras, então aqui a gente dá um relance de algumas obras e faz essa ponte com a sala de aula. E até a próxima. Até a próxima. Orihe, Brown. Pons. Tiger, Proelpsis. Origin. Yen. Origem, com Janaína Expolidório.